Boa noite mais uma vez, pode se sentar aí no seu lugar. Lógico, né? Você vai sentar no lugar do outro. Queridos, nessa noite eu gostaria de refletir com vocês esse tema que nós demos para essa mensagem, que é Somos Um, o poder da unidade. Somos um, o poder da unidade. Eu gostaria de começar contando uma história que aconteceu na nossa igreja há alguns anos atrás. E eu vou contar, obviamente, do meu ponto de vista e particularmente como isso me afetou e afetou a nossa família. Talvez você já tenha visto alguma igreja que já passou por um racha, uma igreja que se dividiu. Quantos aqui já conheceram alguma igreja ou já ouviram falar que isso já aconteceu em algum lugar? A igreja rachou. É uma situação que nós vemos acontecer sempre. Mas, para mim, particularmente, era uma situação totalmente desconhecida. Eu lembro até de um amigo meu, pastor, que me contou, ele falou, cara, no meu ambiente, no ambiente eclesiástico onde eu vivo, isso é muito comum. Ele disse assim, um dia eu chamei o meu sogro, que é pastor, para pregar na minha igreja. E ele foi meu sogro, cara, pai da minha esposa. E ele chegou lá e pregou, e no final da pregação ele disse assim, então, meus irmãos, eu estou abrindo uma igreja aqui na cidade, eu gostaria de convidar os irmãos para se unirem ao meu ministério. O cara falou, caramba, você vai como convidado numa igreja e fala isso de púlpito, né? Mas, infelizmente, eu tenho até um professor na graduação que ele falava que existe um pouco desse caráter cismático entre algumas igrejas. Mas eu nunca tinha passado por isso. E aí, alguns anos atrás, nós tivemos um desentendimento na equipe de liderança. E um desentendimento que levou ao desejo de um dos pastores na época, há muitos anos atrás, de falar assim, eu não quero mais caminhar aqui, e eu acho que está errado, e eu vou sair e eu vou levar algumas pessoas comigo. E aquilo que eu imaginava que eu nunca ia ver acontecer na minha igreja, eu comecei a ver. Aqui. E aí começaram aquelas conversinhas ocultas, as reuniões ocultas na casa de algumas pessoas, as conversinhas, os burburinhos, um tomando partido de um, outro tomando partido de outro, e um dizendo isso, o outro dizendo aquilo, e a situação começou a ficar assim, insustentável. E eu olhei aquilo acontecendo, e eu me lembro de ser muito assim, ainda jovem, e não sou tão velho, mas talvez por nunca ter passado por nada disso, eu falei assim, cara, essa igreja das fofoquinhas, dos líderes brigando, de desunidade, cara, essa não é a igreja que eu quero participar. Eu não quero participar de uma igreja assim. Eu não quero participar de uma igreja que prega amor, só que a gente vê isso acontecer. E eu lembro que eu fiquei muito frustrado, e isso abateu a nossa família bastante. Aí uma noite eu acordei de madrugada e fui beber água, e eu saí do meu quarto, e de frente para o meu quarto era a porta do quarto das minhas irmãs. E elas não moravam com a gente na época, elas estavam estudando fora, então o quarto delas sempre ficava vazio, mas quando eu saí do meu quarto e eu vi a porta do quarto das minhas irmãs, eu olhei por baixo da porta e eu vi que a luz estava acesa. Aí eu pensei, alguém entrou, esqueceu a luz acesa, eu vou apagar. E aí eu abri a porta, e quando eu abri a porta, encontrei meu pai ajoelhado na cama da minha irmã mais velha, na cama da Emily. E eu demorei muito tempo para falar para ele que isso tinha acontecido, porque ele não me viu, ele estava orando. E você tem aquele reflexo, né, de, opa, tem alguém aqui. Aí você já sai, né, com todo o cuidado do mundo. Mas eu não consegui deixar de ouvir aquilo que ele estava orando. E ele estava, vocês conhecem o pastor Gilson, ele estava chorando. E ele estava dizendo assim, Senhor, não precisa me proteger, não precisa proteger o meu ministério,
Protege a igreja, Senhor. É a tua noiva. Não deixa essa igreja rachar. Não deixa que haja divisão. Senhor, se é o meu tempo, eu saio. Eu não tenho apego a isso. Eu não preciso, eu não quero participar disso, Senhor, mas preserva a tua igreja. Preserva a tua igreja. Aquela oração ficou gravada na minha mente. Pouco tempo depois, infelizmente, o problema chegou ao seu ápice, e então, alguns irmãos da nossa igreja decidiram começar um ministério novo, e foi muito duro, e eu falei, não é possível, cara, não é possível, aqui não, cara, não é isso que eu penso sobre a igreja, não é isso que a Bíblia fala sobre a igreja, mas, com a graça e pela graça de Deus, depois de um tempo, esse irmão percebeu que talvez ele não tinha tomado a melhor atitude. E pouco a pouco, as famílias que haviam sido pivô, ou as pessoas que haviam saído, foram retornando à nossa igreja, com muita humildade, pedindo perdão, dizendo, eu posso voltar a participar da igreja? Pastor me aceita aqui de novo, depois de tudo? E eu lembro que o pastor Gilson abriu o braço e falou assim, meu irmão, você nunca saiu. Para mim você nunca saiu. E essas pessoas voltaram a integrar a família da igreja. Existem razões genuínas para igrejas se multiplicarem, mas nem sempre isso acontece por razões genuínas. Existe, como nesse caso, casos de desunidade escancarada, ela está exposta, mas existe também a desunidade velada. E eu quero ler com vocês um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nessa carta, ele fala muito sobre isso. Na verdade, as prováveis 4 cartas que Paulo escreveu para os Coríntios, porque nós só temos 2, mas nós sabemos que no mínimo 3 foram escritas, possivelmente uma 4ª, mas elas não chegaram até nós. Né? Então a nossa 2 Coríntios, na verdade, é 3 Coríntios, tinha uma no meio que se perdeu, a gente não sabe, mas toda essa carta foi escrita debaixo desse estigma da unidade e do problema que essa igreja encontrava em ser uma, de as pessoas conservarem a unidade no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 a 13, Paulo diz assim, preste bastante atenção na fala de Paulo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros naquilo que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, ou de Cloé, de que há divisões entre vocês. Com isso, eu quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Aqui, já no primeiro capítulo, no versículo 10, aquilo que estava velado, a desunidade velada, ela vem à tona. E ela se torna agora algo que está diante de todos. Eu acho muito interessante que nessa igreja haviam partidos. Havia o partido filosófico de Apolo, né? O Hernandes Dias Lopes que fala assim, o partido filosófico de Apolo, né? O partido político de Pedro. E as pessoas, elas tinham um certo de culto à personalidade. Elas gostavam tanto de um determinado líder que elas deixavam de se identificar umas com as outras porque elas achavam que o grupo delas era melhor. E aí Paulo não sabia disso. Paulo não sabia. Como é que Paulo fica sabendo? Nós lemos aqui.
Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Imagine comigo quando essa carta chegou e avisaram para a igreja toda: gente, chegou uma nova carta de Paulo para nós, vamos ler no nosso próximo culto. E aí, o pessoal lá, né, aparentemente, tudo bem, mas com rixa no coração, um contra o outro. E aí eles começam a ler. E aí chega essa parte. Meus irmãos, eu quero pedir para que vocês pensem do mesmo modo, que haja unidade entre vocês. Aí eu imagino eles já se olhando assim. Ai, ai, ai. Tipo, lá vem, né? Aí continua o texto. Fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Imagina a olhada que esses caras não tomaram na hora assim. Tipo, não acredito que você contou para o pastor. Os caras da casa de Cloé assim, né? Porque eles não eram dedo duros. Eles não eram o X9. Eles viram que havia divisões na igreja. E eles entenderam que aquilo não vinha de Deus. E eles levaram o problema para a pessoa que realmente tinha a autoridade, que era o pai espiritual deles, para que aquilo fosse tratado. Então não era conversinha de corredor. Não era... Alguns da casa de Cloé saíram contando para todo mundo. Não, eles falaram, não, o problema precisa ser exposto. A gente precisa falar sobre isso. E, queridos, existem coisas sobre as quais nós precisamos falar. Porque são sérias para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade de fé, por causa do nosso testemunho cristão para o mundo. E esses da casa de Cloé foram para o apóstolo Paulo e falaram: apóstolo, você não sabe o que está acontecendo, cara. Está acontecendo alguns problemas sérios e a gente precisa da sua ajuda. E aí ele expõe isso, que havia então esses partidos. Alguns grupos que falavam assim: não, eu sou de Paulo, e o outro eu sou de Pedro. E o outro, não, eu sou de Apolo. Eu sou da rede Uni. Eu sou da rede Aliança. Eu sou da rede... E o problema não é a identificação com um líder, porque Deus vai agregar pessoas a nossas vidas que a gente vai se identificar mais, outras que a gente vai se identificar menos. O problema é que as pessoas estavam começando a fazer grupinhos que se colocavam um contra o outro por causa disso, que se achavam melhores uns que os outros. Achavam que o meu grupo é melhor que o outro. Acha que a gente sabe mais do que o outro. Uma atitude extremamente orgulhosa, extremamente soberba estava acontecendo ali. E Paulo, então, ele expõe esse problema. E como eu falei, eu tenho amigos que são plantadores de igrejas. Eu tenho amigos que chegou o momento da caminhada deles, onde eles falaram assim: puxa, eu talvez não me identifico com essa comunidade, ou Deus me deu um sonho de plantar um trabalho novo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E sou amigo deles até hoje. Mas o que estava acontecendo aqui era muito diferente, porque havia dor, havia mágoa, havia tristeza envolvida, havia decepção. E ainda tinha aqueles que falavam assim: não, eu sou de Cristo. Que eu acho que é o pior, né? Parece que ele quer ser o melhor. Aí ele é o pior, ele fala assim: não, eu não me submeto a ninguém. Entendeu? Eu não tenho pastor. É só eu e Jesus, entendeu? Então, não queriam saber de ninguém. E Paulo diz que isso não é espiritualidade. Esse tipo de atitude, inclusive de dizer, não, eu sou de Cristo, ou eu sou discípulo de fulano, e isso começar a virar uma intriga, isso não tem nada a ver com espiritualidade, muito pelo contrário, isso é carnalidade. Olha só o que Paulo diz no capítulo 3. Ele diz: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Paulo está falando de um espaço de tempo, de quando ele plantou aquela igreja, e ele deu leite, porque eles eram carnais, eles estavam chegando agora, eram novos convertidos. E agora tem um espaço de tempo. E Paulo está dizendo assim: vocês conseguem perceber que depois de todo esse tempo, eu ainda não posso falar coisas profundas a vocês, porque vocês ainda são crianças. Todo esse tempo, vocês não saíram do lugar. Vocês não amadureceram.
A gente estava cantando uma música com essa conotação de adoração, né? Mas eu estava falando essa semana sobre essa música, nem sabia que ele ia estar no repertório hoje, que ela também pode ser interpretada de uma outra forma, né? Por esses caras aqui que nunca iam conseguir comer alimento sólido, sempre precisavam do básico, porque tropeçavam em coisas básicas. Gente que sabe muito e tropeça naquilo que é básico. É a parte que a gente cantou, né? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Você está falando da presença de Deus, legal. Agora, se você está falando do teu estágio de desenvolvimento espiritual, está errado. Porque tem gente que quer ficar no mesmo lugar todos os dias da vida. E não sair, não crescer, não amadurecer. E era o que a gente estava vendo aqui. E Paulo está dizendo, eu ainda não estou em condições de falar com vocês, porque vocês ainda são carnais. Vocês conseguem entender o tanto de coisa que eu gostaria, Deus dizendo, que eu gostaria de fazer em vocês e através de vocês, mas vocês estão tropeçando no básico. Vocês não conseguem digerir coisa mais sólida, vocês têm que beber leitinho ainda, então vou ter que voltar a falar no mesmo assunto. Olha o tanto que o mundo está perdendo quando a igreja não tem unidade. Olha o quanto de relevância que a gente perde, o quanto de sofisma que é liberado sobre o mundo acerca da igreja, dizendo, eles nem se entendem entre si, cada hora é uma denominação nova que surge, cada hora é uma igreja que racha, cada hora é um... Vocês conseguem perceber como que isso afeta o nosso testemunho? Ele diz, porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Essa atitude de desunidade, de desunião, e aqui eu quero dizer que unidade, meus irmãos, não é uniformidade. Unidade não é que todo mundo agora vai falar igual, se vestir igual, fazer tudo igual, como se fosse um monte de vaquinha de presépio. Unidade não é uniformidade. Unidade é aliança de amor. Unidade é eu dizer, você é parte do mesmo corpo que eu. Ainda que nós sejamos membros diferentes, tenhamos funções diferentes, nós somos parte do mesmo corpo, da mesma família, e vamos lutar por essa família, e vamos lutar por esse corpo. Isso é unidade. Mas não era o que estava acontecendo aqui, infelizmente. Em Mateus 16, 18, Jesus disse, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Jesus está dizendo aqui, que Ele está edificando a igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E agora eu quero que você imagine o poder que a igreja tem. Imagina um castelo fortificado, e esse castelo sendo o inferno, e aquelas portas gigantescas. Jesus está dizendo, o dever da igreja é invadir o inferno, é chegar e colocar o pé na porta. E essas portas do inferno não são capazes de resistir à igreja quando ela está operando no poder do Espírito Santo. Quando a igreja está operando no poder do Espírito Santo e em unidade, nada pode pará-la, nem os portões do inferno. E aí a igreja entra dentro do inferno para trazer pessoas. Mas a gente só faz isso quando a gente luta como uma só pessoa, como lutaram os benjamitas, né? Como um só homem. Quando há unidade. Porque se um só vai querer derrubar a porta, e o outro quer entrar pela janela, e o outro já saiu porque não concordou com não sei o que, aí a igreja perde a sua relevância e perde seu poder. O inimigo, então, ele entende que ele não pode destruir a igreja de fora para dentro. Ele não consegue. A igreja é poderosa demais. Então, ele inverte a estratégia. Ele começa a atacar a igreja para que ela se destrua de dentro para fora. E aí é na quebra de unidade. É quando falta unidade. É quando a gente começa a não se olhar mais no olho, gente. É quando a gente começa a falar assim, onde que a gente vai comer depois do culto? Vamos lá. Vamos no, sei lá, no BK. Ah, bacana. Quem vai? Vai fulano, beltrano. Ai,
Então deixa, estou sem grana também. É quando a gente começa a se evitar. É quando a gente começa a falar das pessoas quando elas não estão presentes. É quando a gente começa a dizer, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou do fulano. Carnalidade. Quando a gente começa a pensar mais em si, quando a gente quer mais louvor para nós, quando o outro é elogiado e a gente não gosta. Aí as sementes da desunidade começam a ser lançadas, infelizmente. Mas aqui nós vemos isso. Então a igreja, ela é como um guerreiro poderosíssimo, tipo um gigante musculoso, com armadura, tipo um Optimus Prime Gospel. Tipo gigantesco, forte, impenetrável, é a igreja. Mas é um guerreiro que muitas vezes está morrendo de câncer. De que adianta a armadura? De que adianta o tamanho? De que adianta a retórica? De que adianta os templos cheios? De que adianta? Se ele está morrendo de câncer, é uma questão de tempo. E o diabo tem tentado lançar esse câncer no meio de muitas igrejas. E é por isso que nós estamos declarando aqui, gente, aqui não, em nome de Jesus. Aqui não. Aqui, o Senhor vai levantar pessoas que dão a vida umas pelas outras. Que a gente realmente se vê como família. E porque a gente se vê como família, a gente sabe que a gente vai chegar até o fim juntos. E a gente vai fazer o possível para ninguém ficar no meio do caminho. E a gente não vai querer os aplausos para nós, os louvores para nós, as coisas do nosso jeito, porque nós não somos o centro, Jesus é o centro. Amém? Por que a unidade ela é tão importante? Em primeiro lugar, a unidade ela revela a glória e o caráter do próprio Deus. A unidade revela quem Deus é. Você consegue entender isso? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas com uma única essência divina. Eles têm uma essência, mas são três pessoas. E quando nós lemos Gênesis, e Deus diz, façamos, a gente tem o plural de respeito, mas eu gosto de pensar que existe uma unidade dentro da Trindade, onde a Trindade nunca é quebrada. Apesar de ter uma variedade de personas ali. O Pai, o Filho e o Espírito, eles são um. Quando a igreja não tem unidade, ela falha em ser essa representação para o mundo. Ela não consegue revelar quem Deus é. O mundo olha para a igreja, e muitas vezes, nós somos a única Bíblia que o mundo vai ler. E eles olham para a igreja, se eles não veem unidade, eles não podem entender a ideia de um Deus que é um, se a igreja não é. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, disse isso, que eles sejam um, para que creiam que o Senhor me enviou. Se a igreja não tiver unidade, ninguém vai crer no nosso testemunho. A igreja só pode ser corpo de Cristo e revelar a glória de Deus, se ela estiver unida. Se você espalhar os membros de um corpo, se joga um braço para um lado, uma perna para o outro, a cabeça para o outro, e você esquarteja um corpo, ele pode permanecer vivo, sim ou não? Sim ou não, gente? Lógico que não. Porque membros separados não são corpo, membros separados são restos mortais, cadáver. Porque os membros se separaram. Olha como que a unidade é importante. A vida de Deus se esvai de nós, quando nós nos voltamos uns contra os outros. É isso que Paulo está dizendo aqui. A segunda razão porque a unidade é importante, porque ela revela o poder transformador de Jesus. A missão de Jesus era ligar pessoas a Deus através da sua morte, dar um novo nascimento através do seu sacrifício. Agora, como que nós vamos pregar um evangelho que faz algo desse tipo? Tipo assim, algo sobrenatural, você vai sair das trevas para a luz, é algo grandioso. Se nós não conseguimos viver o natural da unidade, como que a igreja prega que Deus pode fazer algo tão
maravilhoso e grandioso, mas ao mesmo tempo ele não tem o poder de nos conectar uns aos outros. Ou seja, Jesus ele é poderoso para te conectar com Deus, mas não o suficiente para te conectar com o seu irmão, com quem você tem uma discordância. Faz sentido isso, gente? A unidade é importante, porque ela revela o amor de Deus ao mundo. Esse amor é perceptível na igreja quando as pessoas chegam, mas se o lugar é cheio de divisão, de picuinha, onde cada um está apenas ocupado com seus próprios interesses, então esse amor nada mais é do que um discurso, porque ele não existe na prática. Se a igreja não for capaz de se amar com as suas diferenças, o mundo perderá a esperança. Eu sempre uso essa ilustração, que eu gostaria muito de falar assim para o Gui, para a G, falar, para vocês comemorarem seu aniversário, quero emprestar o meu jatinho particular para vocês viajarem, com piloto, com combustível, para onde vocês quiserem. Viagem está paga. Gostaria muito de poder fazer isso, mas eu não posso. E adivinha por quê? Porque eu não tenho um jato. A igreja não pode dar ao mundo aquilo que ela não tem. A igreja não pode falar sobre algo que ela não é. Quantos aqui estão me entendendo? Nós precisamos entender que quando a unidade está em xeque, a igreja está em xeque. A missão está em xeque. O discipulado está em xeque. O nosso testemunho cristão está em xeque. A nossa adoração está em xeque, sabia? Você sabia, meu irmão, e agora eu quero fazer um terror na sua cabeça. Porque Jesus disse, se alguém está indo ao templo, levando uma oferta, e no caminho se lembrar que tem uma pessoa que tem alguma coisa contra ela, deixa a sua oferta de lado, vai consertar esse relacionamento quebrado, aí depois você vem e traga a sua oferta. Cara, se a gente lê a Bíblia, o negócio aperta para a gente, né? Como que você se vira depois de ler um texto desse? Vindo para um culto de sábado, sabendo que no teu coração você tem relacionamentos quebrados, que tem gente que você sabe que tem coisas contra você, que tem relacionamentos quebrados, e você vem levantar a sua mão, e você vem dizer que você quer ficar nesse lugar, e Deus está dizendo assim, não precisa ficar nesse lugar, você pode ir lá no teu irmão e pedir perdão. Que é isso? Pedir perdão vai ser uma adoração melhor do que o que você está fazendo aqui. Entende? Então, nós precisamos preservar a unidade, gente. Precisamos preservar a unidade. E eu gosto muito de um texto que está em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. E eu fui de 1 Coríntios para Efésios, porque se Coríntios era a igreja da divisão, Efésios era a igreja da unidade. Um dos temas que o apóstolo Paulo mais fala é sobre unidade, em Efésios. Então ele é a carta da unidade da igreja. E aqui eu quero fazer um adendo, que talvez desconstrua um pouco na sua cabeça também, como aconteceu comigo. Mas, quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, as cartas às igrejas do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 2 nós lemos sobre a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ela é elogiada por muitas coisas. Cadê minha Bíblia? Ela é elogiada por muitas coisas. Apocalipse capítulo 2 diz assim: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Olha, então tinha conhecimento bíblico, intimidade com o Espírito Santo. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. Olha, sacrifício. Havia. Contra você, porém, tenho isto.
você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Nós, na virada do ano, nós meditamos sobre esse texto. E esse ano todo nós temos falado sobre voltar ao primeiro amor. Mas, o que é voltar ao primeiro amor? Quando Jesus diz, pratique as obras que praticava no princípio, que obras eram essas? Porque ele não diz quais eram. Ele só fala, volte a praticar as obras que você praticava no princípio. A gente assume, normalmente, que perder o primeiro amor é parar de orar, ou parar de ler a Bíblia, parar de fazer jejum, E a gente sempre acha que ele está falando do primeiro amor por Deus que a gente perdeu. Mas quando você lê os elogios que Jesus faz a essa igreja, não parecia que eles tinham parado de orar, nem que eles tinham parado de ler a Bíblia, porque eles estavam descobrindo os falsos apóstolos. Os caras chegavam lá, os falsos apóstolos chegavam e a igreja sabia reconhecer o que era e o que não era por causa da palavra. Não era sacrifício que estava faltando, eles se sacrificavam. O que é então essas primeiras obras? O que é esse primeiro amor que a igreja de Éfeso perdeu? E pasme, a grande maioria dos teólogos especialistas na carta de Efésios, inclusive o meu orientador do mestrado, acredita que este primeiro amor que eles tinham perdido não era o primeiro amor por Deus, era o primeiro amor pelas pessoas. Porque a única coisa que não aparece aqui, que era a marca mais distintiva dessa igreja, era a unidade. Mas aqui Jesus não louva eles. Olha, quero louvar vocês porque vocês permanecem que vocês permanecem unidos. Não, vocês perderam o primeiro amor. E talvez você não tenha perdido o primeiro amor por Deus, mas você perdeu o primeiro amor pela igreja, pelo seu irmão, pela sua irmã. Você perdeu o primeiro amor pelas pessoas. Porque Efésios é a carta da unidade. E Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Ele diz, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Vamos ver o que esse texto diz para nós. A primeira frase, como prisioneiro no Senhor. Quem estava na escola do discípulo vai saber responder essa. Como prisioneiro no Senhor. Paulo começa a sua frase se colocando nessa condição. Por que Paulo começa o texto assim? Qual é a razão? Resposta mais fácil. Porque ele estava preso. Exatamente, é verdade. Ele estava preso, ele estava encarcerado em Roma. E ele diz, como prisioneiro do Senhor, não é peço, é rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sabe quando muitas vezes a gente começa a dar valor em uma coisa? Quando a gente perde. E Paulo, que amava tanto essa igreja, ele queria estar tanto com eles. Ele queria estar lá ainda. Essa foi a cidade onde Paulo mais ficou, maior do seu ministério, onde ele dava aula, onde ele plantou a igreja, era a igreja mais saudável, cheia de unidade, e agora ele estava afastado. E ele estava dizendo agora assim, olha, como prisioneiro no Senhor, escuta o que eu estou falando, porque eu sei o que é viver longe, eu sei o que é estar privado da unidade, de estar com os irmãos, eu peço que vocês não caiam nessa ladainha, mas eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Que vocação é essa? A vocação de ser família. A gente recebeu a vocação de ser corpo de Cristo. A gente recebeu a vocação de ser igreja. E existe uma maneira digna de se viver na igreja. Você consegue entender isso? E existe uma maneira digna de ser igreja.
Existe uma maneira certa de ser igreja, existe uma maneira muito errada de ser igreja. Viva de acordo com a vocação que você recebeu. Você recebeu a vocação, Rafa, de ser meu irmão, cara. Nós somos membros uns dos outros. Vamos viver assim. A gente tem que viver à altura da posição que Deus nos colocou. Se você casa, vai doer. Se você casa, mas você quer ficar até 5 horas da manhã na casa dos seus amigos no final de semana jogando play e a sua esposa em casa, você não está vivendo de maneira digna da vocação que você recebeu. Você é um homem casado, senão não casava. Essa pode ser a maneira digna de um solteiro viver, talvez, mas não é a maneira digna de um casado viver. O casado ele tem que viver como casado, ele recebeu uma vocação, agora ele é marido, agora ele é pai. Então ele tem obrigações, ele tem funções, ele tem que desempenhar aquilo ali. Da mesma maneira, se consegue um emprego, e aí você fala assim, hoje eu não vou. Hoje eu vou só depois de meio-dia, vou dormir até mais tarde. O que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora, porque você não está vivendo da maneira digna dessa vocação que você recebeu. Agora você trabalha, agora tem uma maneira certa de você viver. E Paulo está dizendo, eu rogo que vocês, igreja, entendam qual é a vocação de vocês. Nós somos família. Então a gente precisa viver como família. E a gente vai resolver problemas como família. E quando a gente resolve problemas em família, a gente nunca corta as pessoas da nossa vida, da nossa lista de relacionamentos, porque a gente teve alguma questão para ser resolvida. Não, a gente se perdoa, porque a gente mora na mesma casa. É ou não é verdade? Então, se a gente tem problemas, e eu não digo que a igreja não terá, ou não tem, porque nós somos um amontoado de problemas ambulantes muitas vezes. Mas Jesus está no nosso meio e nós somos família. Então nós precisamos viver de maneira digna. A gente precisa tratar os nossos problemas de maneira digna. A gente precisa se confrontar de maneira digna. A gente precisa falar um com o outro de maneira digna. Porque isso preserva o vínculo da unidade. Continuando. Como é que vocês fazem isso? Qual é a maneira digna de ser igreja? Primeira, são 4. Primeira, sejam completamente humildes. É assim que a gente preserva a unidade, sendo completamente humilde. Não é ser humilde quando lhe convém, é ser completamente humilde sempre. Ser humilde fala de preferir o bem do outro, de não ficar pensando tanto em si mesmo. Isso não quer dizer que você tem que pensar que você é um nada. Eu sou um lixo. Isso não é humildade. Você não é um lixo, você é um filho e uma filha de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, cheio do Espírito Santo. Só não precisa estar em evidência sempre. Não precisa que as coisas sejam do seu jeito sempre. A igreja é uma comunidade de pessoas. E uma comunidade de pessoas, em uma comunidade de pessoas, a gente precisa ser completamente humilde, a gente precisa preferir o bem do outro, senão a gente está em rota de colisão. Segunda atitude que ele fala, sejam dóceis. De novo a Bíblia pegando a gente, né? Porque como é que você... Quer dizer que não dá para você se esconder atrás do seu sangue italiano. Não dá, não é minha opinião, cara. Você está entendendo, Chavinho, que não é minha opinião, que nós temos que ser dóceis uns com os outros? Vocês estão me entendendo? Vocês estão rindo do Chavinho, né? Ó Dom Neto. Vocês estão entendendo que não é minha opinião, gente? Quantos aqui estão entendendo que não é a minha opinião que a gente tem que ser dócil, é palavra de Deus? Ou seja, quando eu sou grosso, quando eu sou estúpido, quando eu falto com doçura, eu estou pecando contra a palavra. E eu estou lançando uma semente que pode acabar em desunidade. Humildade é a primeira, doçura é a segunda.
Sejam dóceis. Aqui a gente não levanta a voz um para o outro. Vocês estão entendendo? Aqui quem legisla é a palavra. Aqui a gente não é estúpido tratando com as pessoas em nome de Jesus. Estão me entendendo? Vamos viver dessa maneira? Vamos concordar que a Bíblia que está nos dizendo isso aqui? Sejam completamente humildes e dóceis. Sabe o que eu lembro quando eu penso em doçura? Eu lembro de um cara, um teólogo alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer. E o Bonhoeffer, ele foi um teólogo que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E, pasmem, a grande parte dos grandes teólogos alemães que viveram naquele período assinaram uma carta de apoio ao Hitler, quando Hitler ascendeu ao poder. Eles acreditavam que Hitler era o cara que ia tirar a Alemanha da crise financeira, que ia restabelecer a glória da Alemanha, que a Alemanha é isso, que a Alemanha é aquilo, que ele era um líder que não era perfeito, mas era o que a Alemanha precisava. Enfim, vários teólogos daquela época, inclusive o professor do Bonhoeffer no seminário, o mentor dele, assinaram a carta de apoio a Hitler. Aí ele falou, não, eu não vou. Ele não assinou. E aí a igreja dele começou a ser infestada de espiões, que entravam nos cultos, além dos soldados que já ficavam observando o que ele falava, se ele ia falar mal de Hitler ou não. E aí a comunidade acadêmica, que já se espelhava muito em Bonhoeffer, seus discípulos fizeram um esforço para tirar ele da Alemanha, porque ele estava em risco de vida. Aí ele foi para a Inglaterra, da Inglaterra foi para os Estados Unidos, foi lecionar teologia nos Estados Unidos. Só que ele ficou em crise, porque ele falou assim, eu sei a atitude que eu tenho que tomar, o posicionamento que eu tenho que tomar, mas tomar esse posicionamento aqui dos Estados Unidos contra o que está acontecendo na Alemanha, é muito cômodo. Aí ele pegou e com seus próprios recursos, ele voltou para a Alemanha, para se opor ao regime nazista na Alemanha. E como resultado disso, ele foi preso e foi fuzilado. Mas ele deixou muita coisa boa escrita. Um dos livros que mais marcou minha vida é um livro dele chamado Discipulado. Tem um outro livro que ele escreve já quando ele está preso, chamado Vida em Comunhão. E ele fala muito de unidade. Ele era tão assim, ele estava meio que nem Paulo, sabe? Escrevendo como prisioneiro. E aí ele até... Eu lembro que a gente estava discutindo isso na época do seminário, do CTM, que tinha um curso de louvor e adoração. E o Bonhoeffer, nesse livro, fala assim que na igreja não tinha que ter nem divisão de vozes na hora de cantar. Tinha que todo mundo cantar em uníssono, porque a igreja é unidade. Ele estava tão fissurado por esse tema da unidade que ele soltou essa pérola, né? Aí o pessoal do louvor, mas como assim? Não, gente, entendam o contexto dele. Mas uma coisa que ele falou me marcou. Eu estava falando de doçura. Ele diz assim, vem cá, Felipe. Ele diz assim, nenhuma relação humana, vira para mim, nenhuma relação humana é imediata. Imediata não no sentido de ser rápida, mas no sentido de sem mediação. Aqui eu estou com o Felipe está comigo. O Gui não precisa intermediar a nossa conversa. Vem cá, Gui. Falei que o Gui está fazendo aniversário, gente? Então, eu estou aqui de frente para o Felipe, essa é uma relação imediata. Ele diz, o cristão nunca está apenas diante de uma outra pessoa. Vem aqui, Gui, entra no meio de nós dois. Assim, tá bom. Esse é Cristo. E ele fala... Sempre que eu estou diante de um irmão meu, eu nunca estou diante do meu irmão apenas. Eu estou diante de Cristo. Cristo é o mediador de toda a relação. Por isso eu não posso falar com o Felipe do jeito que eu quiser, porque entre mim e o Felipe, Cristo se interpõe. Pode descer. Vocês entenderam? Ele diz, nós nunca estamos... Maridos, entendam isso, cara. Se você é casado, esposa, líder de célula, liderado de célula,
quem você for, o que quer que você faça, entenda que sempre que você está diante de outro ser humano, pode ser crente, pode não ser, pode ser ímpio, você está diante de Cristo. Cristo media as nossas relações. Por isso que eu não vou ser grosso com a Paula, jamais, porque Jesus está no centro. Eu preciso ver lá através de Cristo. Então não importa se ela errou, não importa se seu irmão falhou, não importa se você, entre você e seu irmão está Jesus. Nunca se esqueçam disso, porque isso ajuda muito para a gente ser dócil, quando a gente se lembra que Jesus está no nosso meio. Esse é o segundo conselho de Paulo. O terceiro conselho nesse texto, para essa igreja, é: sejam pacientes. A impaciência pode gerar problemas. Você precisa entender que está todo mundo em algum ponto do processo. E todo mundo está em algum ponto da caminhada. Você nunca encontra uma pessoa que não está passando por um problema. Todo mundo. Olha para o lado aí, para trás. Olha quem está perto de você. Ninguém aqui é anjo. Está todo mundo lutando contra alguma coisa, cara. Seja paciente com o progresso dos seus irmãos. Às vezes você acha que deveria ser de um jeito, que o seu irmão deveria ser de um jeito, mas ele não é. Seja paciente. Todos estamos em algum ponto do processo. Em último lugar, ele diz: suportando uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor não é falar assim, tem que suportar o Felipe em amor. Não, não é isso. É dar suporte. Não é tolerar. É dar suporte. Isso quer dizer que o dia que o Alan, o dia que o Alan errar comigo, eu vou suportá-lo em amor. Eu não vou expor o erro dele. Eu não vou sair falando dele para os outros. Eu não vou taxar aquele erro como parte da identidade do Alan. Não, eu vou dar suporte para ele em amor e eu vou te ajudar a vencer isso aí. Se na nossa caminhada você perceber que eu tenho um desafio, por favor, fala comigo, me dê esse suporte em amor, me ajuda. Isso é a maneira de ser igreja, essa é a maneira certa de ser igreja, é viver de modo digno da vocação que recebemos. Ser igreja do modo certo é sendo humilde, sendo dócil, sendo paciente, dando suporte para as pessoas em amor ao invés de expô-las. Ao invés de levar aquilo que tem que ser tratado no privado, leva para o público. Leva para outras pessoas. Leva para a roda de conversa. Em nome de Jesus, jamais deixem de oferecer suporte em amor para qualquer irmão na fé que vocês tiverem. Por mais que tenha errado, por mais que tenha falhado, vamos dar suporte em amor. Eu quero finalizar com uma outra história. A gente tem essa ideia de que a igreja primitiva ou a igreja perseguida, ela é tipo mó romântica, né? Tudo é muito perfeito. Mas nesse livro aqui, que eu já falei bastante dele para vocês, um dos melhores que eu já li, meus preferidos, all time favorites, ele diz o seguinte, que os grandes ministérios da igreja chinesa estavam separados, estavam com intrigas uns contra os outros. Eles não estavam se entendendo. Pô, até na igreja perseguida é assim? Até na igreja perseguida é assim. Isso acontece. O diabo tentando minar a igreja de dentro para fora. E aí, então, ele diz assim, Deus deu uma visão para ele de procurar os líderes e promover a unidade. E ele diz, encontrei-me com Zhang Hongliang, líder de uma das maiores redes. Ele era o irmão com quem eu havia me refugiado à beira de um lago congelado, muitos anos antes, quando uma onda de perseguição ameaçava acabar conosco. Ele também me deu o seu cachecol na noite em que fui preso, em 1983. Contei a ele a minha visão sobre unidade. E Zhang sorriu. Isso é impossível. Os grupos que você quer reunir são seitas. Nós não temos nada a ver com eles.
Eu fiquei tão irritado que eu tive vontade de dar um soco nele. Mas eu sabia que os outros líderes o haviam magoado profundamente. Ele estava magoado. A mágoa é uma fonte, é uma semente que pode produzir desunidade. Foi isso que aconteceu com Absalão e Davi. Absalão ficou magoado porque o seu pai não julgou o irmão que havia estuprado a irmã, não fez justiça. E aquela mágoa no coração de Absalão fez com que ele quebrasse o reino. Mágoa de coisa que passou. Anos antes, Zang nutria um grande respeito pelo irmão Shu, líder da rede Nascido de Novo. Certo dia ele ficou sabendo que Shu estava pregando em uma vila cerca de 20 quilômetros dele. Como fazia anos que ele não via Shu, resolveu ir até lá de bicicleta para conversar com ele. Quando alcançou a entrada da vila, os colaboradores do irmão Shu, que haviam sido colocados lá para alertar quanto à possibilidade de algum problema, detiveram Zang e o impediram de passar. Eles não sabiam quem ele era. Em seu zelo, recusaram-se a ir conversar com Shu a respeito disso e mandaram Zang embora. A verdade é que se o irmão Shu soubesse que o Zang estava lá fora, ele teria saído e o abraçado com alegria. Devido a incidentes e mal entendidos tristes como esse, a falta de confiança e a amargura contra outros líderes brotaram no coração de muitos. Depois, ele se encontrou com outro irmão e ele disse: o primeiro avanço ocorreu quando eu encontrei com o irmão Shu e a Débora, irmã dele, em 1994. Compartilhei a visão missionária para a igreja chinesa e eles disseram que não poderíamos ir a outros países enquanto as igrejas domésticas estivessem divididas e cheias de ódio. O irmão Shu, servo de Deus, me disse: de hoje em diante viveremos pela mesma visão, amaremos um ao outro como Jonatas e Davi. Ele e o seu grupo foram os primeiros a se juntarem pelo grupo da unidade. O irmão Fan disse ao irmão Shu: o senhor me deu uma palavra, mas não sei se você vai aceitar. Sinto que quando Zong Hongliang e os líderes dele chegarem, você deve assentar-se com eles e imediatamente conversar. Não deve nem orar antes da conversa. Quando eles chegarem, ajoelhe-se e lave diretamente os pés de todos eles. O irmão Shu disse: aceito isso como palavra do Senhor. Com toda certeza, lavarei os pés dele. E aí chegou o dia da reunião. Zang Hongliang e seus companheiros chegaram no dia seguinte. Nós nos cumprimentamos e nos assentamos para comer. Então passamos a conversar. Os dois grupos haviam passado 13 anos sem nenhum contato. Cada lado tinha certeza de estar certo e considerava o outro no mínimo um grupo de crentes que se afastaram do evangelho. Aos poucos, a atmosfera foi se deteriorando e o encontro ficou parecido com uma reunião de negócios, em que todos falam ao mesmo tempo sobre assuntos diversos. Feridas antigas voltaram à tona e ficou evidente que os dois grupos estavam tão afastados quanto antes. Parecia que o irmão Shu havia perdido a oportunidade de lavar os pés. De repente, Zang deu um murro no joelho e anunciou: essa conversa é pura perda de tempo. Vamos orar e depois eu vou embora. O irmão Fan empurrou as costas do irmão Shu e insistiu: rápido, arrume água e faça o que Deus lhe mandou. Zang estava orando com os olhos fechados, quando Shu ajoelhou-se na frente dele e começou com gentileza a tirar os sapatos e as meias dele. Zang abriu os olhos assustado. Não podia acreditar que o grande Shu Yongzi, líder do maior movimento de igrejas domésticas da China, estivesse ajoelhado lavando seus pés. Ele caiu em pranto e envolveu o irmão Shu em um abraço caloroso. Então Débora Shu trouxe um balde com água morna e começou a lavar os pés da colaboradora de Zang, a irmã Jing. As duas se ajoelharam juntas no chão, se abraçaram e choraram. 13 anos de boatos,
13 anos de amarguras e ciúmes foram apagados. Cada pessoa na sala passou a buscar misericórdia e perdão de Deus. Os líderes confessavam os pecados uns aos outros. Foi um momento poderoso. Foram tantas lágrimas que formaram poças no chão daquele lugar abençoado. As duas redes se comprometeram a trabalhar juntas sempre que possível daquele dia em diante. E o amor de Deus subjugou totalmente o nosso coração. Que história! 13 anos de boatos, de intrigas que haviam separado as igrejas na China, foram cancelados quando alguém se humilhou e lavou os pés. Quando alguém foi dócil. Quando alguém foi paciente. Quando alguém deu suporte ao outro em amor. Isso é o Evangelho. Essa é a maneira digna de vivermos o Evangelho. A maneira digna de sermos igreja. Nós somos um. Irmão R. Alan Woods, um dos líderes da igreja Vineyard, ele diz assim: podemos não estar no mesmo capítulo, mas estamos no mesmo livro. Podemos não estar no mesmo capítulo, mas estamos no mesmo livro. Podemos não concordar em algumas coisas. Eu e o Chavinho torcemos para o Corinthians. E o Luan. Já o Renan, não. É palmeirense, a gente está orando por ele. Mas isso não vai nos dividir. Você pode achar até um exemplo idiota, mas é isso que ele está dizendo. A gente não vai concordar em tudo e talvez nem precise. Talvez a gente realmente esteja em capítulos diferentes. Mas nós estamos no mesmo livro. Estamos na mesma família. Estamos no mesmo corpo. Estamos na mesma igreja. E agora eu quero... Enquanto eu orava por essa palavra, eu falei: Deus, eu quero uma declaração para o final. E a única coisa que me veio na cabeça foi aquele cântico composto por Asaf Borba, quando ele diz assim: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Na força do Espírito Santo, juventude da primeira igreja, nós declaramos que nós pagaremos o preço de sermos um. Nos esforçaremos para manter o vínculo do Espírito em unidade, porque a unidade exige esforço, a unidade não vem fácil, nada que é importante vem fácil, tudo que é importante custa. Nós nos esforçaremos pela unidade, sendo humildes, sendo depois dóceis, sendo depois pacientes, suportando uns aos outros em amor. Essa é a maneira como nós vamos viver daqui em diante, amém? Quantos se comprometem com essa visão? Quantos dizem: nós somos um e nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor? Amém? Então quero que você fique de pé no seu lugar. E nós vamos fechar os corredores, nós vamos dar as mãos. Nós vamos adorar nessa última canção, de mãos dadas, simbolizando a nossa união, a nossa unidade. Procura alguém aí para dar a mão. Muito importante, gente. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra de hoje. Te agradecemos porque a tua palavra nos exortou a algo tão importante, nós sermos um. Eu te agradeço, a Deus, que eu comecei essa pregação com uma história triste, mas existe uma outra história. Existe a história do dia 1º de maio, onde a minha esposa teve um descolamento de placenta severo, e eu não estava em casa, estava com a rede. E naquele dia eu não pensei em outra coisa, eu saí do day out da rede e vim para cá. Mas quando eu vi aquela foto no fim do dia, todos unidos ali, orando por nós, nos dando apoio, eu falei: essa é a igreja que eu quero participar.
é uma igreja que não está centrada numa só pessoa, é uma igreja que dá suporte em amor, como nós temos sido suportados em amor, como as pessoas têm vindo até nós, ó Deus, dizendo: olha, deixa que eu cuido disso para vocês precisam descansar, vocês precisam cuidar dessa neném, vocês precisam cuidar da saúde de vocês, e não só distribuindo tarefas, não, sendo família. É gente que chega lá em casa, Deus, com uma panela de sopa, vim trazer sopa para vocês, vim trazer comida para vocês, vim ajudar, estou ligando para saber, vocês precisam que eu fique com a Clara hoje. Senhor, essa é a igreja que eu quero participar, essa é a igreja a qual eu quero pertencer, uma igreja que entende que nós somos um. E nessa noite, ó Deus, de mãos dadas, nós queremos fazer essa declaração, que nós vamos pagar o preço pela unidade, vamos pagar o preço da honestidade, de viver na luz, de vivermos de modo humilde, de sermos dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Nós não vamos viver como a igreja de Corinto, que estava aparentemente bem, cheia de gente talentosa, cheia de gente profetizando, cheia de gente falando em língua, só que não se olhavam na cara. Deus, porque o talento, porque o conhecimento, porque o discurso não é evidência de santidade, mas a unidade sim. A unidade é a evidência que o seu Espírito está trabalhando no meio da igreja. Ó Deus, então, ó Deus, nós queremos entregar ao Senhor essa noite, essa palavra, entregar ao nosso coração, fazemos essa declaração: nós somos um, e nós vamos até o fim juntos, e nós vamos pedir perdão, e nós vamos perdoar, e nós vamos respeitar, e nós vamos amar, e nós vamos acolher, e nós vamos abraçar, e nós não vamos expor as pessoas que estão em erro, nós não vamos expor publicamente as pessoas que falharam conosco, nós não levaremos essas coisas de um lado para o outro no nosso coração, não, estão diante do Senhor para que a gente permaneça em unidade, porque a unidade do corpo é mais importante do que os meus sentimentos, a unidade do corpo é mais importante do que a minha justiça própria, a unidade do corpo é mais importante do que o meu ministério, do que aquilo que eu faço. A unidade reflete a tua glória, o teu caráter, a unidade é um testemunho do teu poder. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Te agradecemos, pedimos que o Senhor a implante no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. E temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser temos que ser e como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser temos que ser temos que ser Aleluia, você pode aplaudir o Senhor Jesus? Somos um, amém? Então não adianta você chegar para mim e falar assim: sabe o Gui? Aí eu vou falar assim: não, Yuri, meu nome é Yuri. Acho que você não está me reconhecendo. Não, mas o Gui, não, queridão, é Yuri. O Gui é ele. Tem alguma coisa com o Gui, você fala com eles, não fala comigo. Que isso é viver de maneira digna do Evangelho. Amém? Isso quer dizer que a partir de hoje a gente vai falar: Espírito Santo, me dá força para ser dócil, para ser doce com as pessoas.
Espírito Santo, me dá força para ser humilde. Espírito Santo, me ensina a suportar, a dar suporte, a ajudar as pessoas que precisam, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Amém, gente? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por tudo que foi ministrado, cantado, declarado e vivido aqui. Oramos para que o Senhor nos faça realmente, ó Deus, um só corpo, com um só coração, um só modo de pensar, um mesmo Espírito, porque servimos ao mesmo Deus, fomos batizados em um batismo e temos uma só fé. Nós agradecemos por essa noite, e que o Senhor nos leve na Tua graça e na Tua paz, debaixo do Teu agir, sendo confortados e consolados, impulsionados pelo Espírito Santo, durante toda essa semana que vem. E ó Deus, que a partir de hoje a nossa compreensão mude e a gente comece a viver de maneira digna da vocação que recebemos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Vai na graça, vai na paz. Já que você é dê 3 aí abraços nas pessoas que estão perto de você. Fala assim: nós somos um. Nós somos um. Nós somos um. E até semana que vem. Na escuridão, tua graça está. Não há como se esconder. Não vou negar o teu amar, incansável pra me ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. E eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou. Ao me entregar eu livre sou. Teu reino está a me chamar para a vida que há em ti. Teu coração a me atrair e eu não posso resistir. Minha devoção quero te dar. Eu não quero me deixar levar. Meu coração